Irmãos, abram suas Bíblias no papel ou online, desde que seja a Bíblia, lá em Isaías 59. Capítulo 59. Versículo 1 e 2. Diz assim o Senhor: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Vamos orar mais uma vez assim mesmo. Senhor, nosso Deus e Pai, usa-me nesta noite aqui, Pai, para falar à tua igreja que o Senhor comprou com seu próprio sangue. Grande responsabilidade, Senhor. Eu não possa falar nada que não seja conforme a tua verdade, a tua palavra. Não peço eloquência, mas eu peço, Pai, tão somente a direção do teu Espírito para falar tão somente aquilo que é conforme a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo é que eu te peço e te agradeço. Amém. Irmãos, nós temos dois inimigos que é para toda a vida: Satanás e o pecado. Nós já nascemos no pecado, desde a queda de Adão e Eva no Éden. Nossa natureza foi pervertida por esse mal, a qual a Bíblia chama de pecado. Já viemos ao mundo com ele, com a nossa natureza já pervertida. E essa perversão apenas se desenvolve na medida que nós vamos nos desenvolvendo mentalmente, fisicamente. Mas estamos com ele. E nós não podemos negligenciar de que o pecado está conosco. A natureza nossa, adâmica, nossa natureza que nós herdamos do nosso pai, ela não vai nos inclinar para Deus e para a sua palavra. Ela sempre vai nos inclinar para o mundo, para o pecado, para aquilo que lhe satisfaz. Por isso que é uma luta constante do crente contra a nossa própria natureza e contra as hostes espirituais da maldade. É por isso que a Bíblia fala que nós devemos crucificar nosso corpo. Como Cristo foi crucificado, teve o seu corpo crucificado na cruz, que nós devemos nos crucificar com ele. Morrer. Por quê? Porque não aproveita nada da natureza humana caída no pecado. Como Paulo diz, em relação a ele mesmo, e que se aplica a todo ser humano, não habita bem algum na nossa natureza adâmica. Não foi uma contaminação parcial, foi uma contaminação total. Por isso que lá em Romanos Paulo fala também: apresentai os vossos corpos por quê? Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por que sacrifício? Porque naturalmente a nossa natureza não vai inclinar nossos corpos para Deus. Vai inclinar para o mundo, para satisfações pessoais, prazeres, luxúrias, coisas que são inerentes à carne do pecado. Então, a ordem é, como cristão, nós devemos sacrificar esses desejos carnais, esses impulsos que nos são inerentes. É muito importante, né, irmãos, que a gente esteja sempre
julgando-nos, julgando nós mesmos, nossas ações, pensamentos, nosso dia a dia, ou aquilo que fazemos, deixamos de fazer, se de fato aquilo que estamos fazendo não é meramente o que a carne está querendo que você faça e que nós estamos fazendo. Talvez estamos indo contra a direção maior, que é a direção do Espírito Santo que em nós habita. Às vezes eu fico pensando, né, em mim mesmo, quando eu estou em determinadas situações, fazendo algumas coisas. Eu falo, se fosse um homem espiritual, consagrado ao máximo a Deus, será que ele estaria fazendo o que eu estou fazendo nesse momento, dentro do meu contexto de vida? E às vezes eu sempre chego à conclusão que não estaria fazendo. Ele estaria fazendo outras coisas mais coerentes com um cristão consagrado, que está mais dentro de um contexto de uma vida consagrada a Deus, daquele que verdadeiramente está crucificado com Cristo e que já não vive em termos da natureza adâmica, em termos do domínio, do exercício da natureza adâmica, já não vive mais nesse contexto que envolve os mundanistas, mas mas Cristo vive, né? E vive para Cristo. E dentro desse contexto é que nós devemos nos encontrar, ou seja, de pessoas que não vivem para si mesmo, mas vivem por Cristo e para Cristo, né? E a nossa grande luta é contra a nossa natureza, que não pode ter vida. Nós não podemos alimentar ela, não podemos dar vida para ela. Ela tem que se manter, nós temos que manter ela subjugada aos interesses divinos, aos interesses de Deus. O corpo, né, tá para uso do bem e do mal. Na verdade, no nosso caso, nosso corpo tem que ser consagrado. É aquilo que eu falei de Romanos: apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Em outras passagens ele fala para a gente usar nossos membros, que nossos membros sejam consagrados a Deus, usados para a glória de Deus. Por que Paulo fala isso? Porque de fato, se nós deixarmos sobre os desejos da carne, eles vão ser usados para o mal, para o pecado. E isso é uma realidade que envolve eu, você e todo ser humano, né? Não podemos subestimar. Ainda que você vê que Paulo é um dos homens mais consagrados que existiu dentro do cristianismo. E eu creio que dificilmente vai aparecer alguém até a volta de Cristo que seja mais consagrado, mais devoto do que aquele homem. Ele se absteve de tudo para ganhar a Cristo e servir a Cristo. E ele teve problema com isso, como ele mesmo narra lá em Romanos, no capítulo 7. Miserável homem que eu sou, o que eu faço, o que eu quero não faço, o que eu não quero isso faço. Como assim? O grande Paulo fazendo coisas que não agradam a Deus? Isso mostra o poder da natureza humana caída no pecado, o poder do pecado. E ele fala, já não sou eu mais que faço. Quer dizer, o desejo dele não era mais fazer aquilo que desagrada a Deus, como não deve ser o nosso desejo. Fazer o pecado, cometer o pecado voluntariamente, prazerosamente, isso não é do cristão mais. Mas Paulo, ele acabava fazendo. Então ele até disse, já não sou eu mais que faço, mas é o pecado que habita em mim, da qual nós não podemos nos desvencilhar enquanto estivermos nesse corpo.
Nós só vamos se ver livre do pecado quando nós deixarmos esse corpo. Porque a natureza está presa a ele. Por isso que nós vamos receber um novo corpo, dado por Cristo no dia da sua volta. Então, irmão, nós não podemos ser assim, lerdos em percebermos, conforme o conhecimento de Deus que nós já temos, e eu creio que muitos aqui nós já estamos bem alicerçados na palavra de Deus, no conhecimento da palavra de Deus, sermos lerdos em perceber que estamos sendo induzidos pela carne ou se estamos sendo realmente dirigidos pelo Espírito. Porque o pecado pode nos levar bem longe. E é fato, até por exemplo bíblico, que um pecado puxa o outro. Até porque o pecado é um enrosco. É uma situação complicada que causa consequências normalmente, gera consequências das quais nós não estamos dispostos a pagar. E aí vem um outro pecado porque nós não estamos dispostos a pagar pelas consequências daquele primeiro. E puxa mais um. Que pode puxar até mais outro. O grande exemplo de Davi, aquele grande servo de Deus, é um exemplo bem clássico disso, né? Mas isso não se restringe a ele, não. Aqui, irmãos, essa passagem é Deus falando com o seu povo Israel. Israel cansou de provocar a Deus com seus pecados. Pecados de falta de fé, descontentamento, quer dizer, eles não eram espirituais. Né? Eu, até hoje, lá na casa do irmão José da irmã Dulce, né? A irmã fazia um banquete lá para nós, né? A gente comentou um certo momento lá de João o Batista. Eu creio que João o Batista, eu acho que ele ficou sem pai e sem mãe, ainda, né, antes de apresentar-se ao mundo, porque os pais dele, quando João Batista foi gerado, Isabel já era velha, eles já eram avançados em idade. E eu acho que ele perdeu seus pais, e ele foi para o deserto. E teve no deserto até o dia que ele se apresentou ao mundo. E ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre, porque é o que o deserto tinha a oferecer. De fato, irmãos, nós temos que estar espiritualmente, se somos espirituais, aquilo que é um valor grande dentro de um conceito mundanista, não vai ser dentro do conceito cristão. Acha a divergência clara. Aquilo que é valor para o mundo não é valor para o cristão. Por quê? A ideologia mundanista não é o nosso ideal. Não é os nossos pensamentos. Os pensamentos mundanistas não são os nossos pensamentos. O viver mundanista não é o nosso viver. O nosso viver não pode ser um viver tal qual um viver mundanista. Nossos princípios de valores, nosso conceito de valor, nosso desejo maior, supremo, nossa hierarquia de valores não pode ser a mesma deles.
Por razões muito óbvias. O mundo segue, certo? O conceito de uma natureza perversa caída em pecados. E o conceito de um mundo que jaz no maligno. Nós seguimos a direção da palavra de Deus, do Espírito Santo, certo? Do Deus Santo, 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 como nós cantamos. Essa discrepância, ela tem que ser evidente. Concorda comigo? Ela tem que existir perceptivelmente, creio eu. Ela tem que ser notada, percebida. Porque não tem como não ser, se ela existe de fato. Tem que haver essa abstinência do pecado em todos os seus princípios. Não era o caso desse povo. Um povo que facilmente se deixava levar pelo pecado. Anseios carnais. Ah, porque lá no Egito nós tínhamos carne. Ora, qual é mais importante, a comunhão com Deus ou comer carne? O que é o anseio maior de um cristão verdadeiro? Comer carne ou ter uma boa comunhão com seu Senhor? Ainda que esteja comendo vegetal todo dia ou que esteja comendo gafanhoto e mel. Obviamente que é a comunhão com o Senhor. Nós não vemos Josué, Caleb e Moisés e Arão e Miriam reclamando. Porque eles eram os santos de Deus no meio de uma geração perversa. E não foi só na época de Moisés. Esse povo se estendeu em rebelião contra Deus, buscando mais prazeres, buscando mais a satisfação pessoal, olhando mais para o mundo do que para Deus. Ao longo de Josué, dos juízes, dos reis. E o pecado, irmão, desse povo só foi distanciando eles de Deus. Deus, como foi cantado aqui, e conforme está na Bíblia, né? Em Isaías e também lá em Apocalipse, é santo, santo, santo. O que é, que era e que há de vir. E Deus não pode comungar com um povo que não é santo. E mais importante, sabe, irmãos, sempre que eu escrevo sobre pecado ou alguma coisa assim, eu procuro colocar aquilo que eu creio ser importante, que o pecado não se restringe às ações. Aquilo que é tangível, que foi percebido pelas pessoas, por terceiros. A questão é que o pecado, ele é julgado por Deus a partir do nosso coração, a partir das intenções, a partir dos sentimentos. E eu tenho certeza, assim, eu tenho uma convicção comigo mesmo, irmão, que no dia do juízo, mais serão os pecados, no julgamento, mais serão os pecados julgados, cometidos no âmbito do pensamento, dos sentimentos, do que aqueles que vieram à tona.
Tem mais pecados ocultos do que pecados manifestos. Temos que tomar muito cuidado, porque eu posso estar passando para vocês a aparência de uma pessoa santa, porque vocês não percebem, não conseguem ver pecados assim externizados, mas eu posso estar sendo um grande pecador no meu íntimo. E esses pecados fazem estrago no que diz respeito à minha vida própria e da igreja também. Nunca é demais a gente citar o caso de Acã. Se uma coisa é anátema, anátema é, seja perceptível ou não, seja descoberto ou oculto. Lembra o caso de Acã? Todo mundo, a maioria, que conhece o caso de Acã, né? Alguém pode falar, mas Deus foi demais? Como pode? Que mal tem pegar uma capa babilônica, sei lá mais o que, eu nunca sei o que era. O Acã andou pegando algumas coisas lá de Jericó. Deus falou, não pegue nada de Jericó, tudo que tiver lá será anátema. É maldição. Eu amaldiçoei, não é para pegar. Veja, irmão, que não importa se é uma coisa que vai causar consequências, que vai causar um prejuízo a terceiros ou não. Aquilo lá não fez mal a ninguém em termos práticos. Não prejudicou ninguém em termos práticos. Mas Deus amaldiçoou aquilo. E depois as consequências veio em termos práticos, sim, porque a maldição de Deus veio sobre a nação. O pecado foi do Acã, mas todo o povo pagou. Porque perderam a guerra, saíram, certo? Corridos da cidade de Ai, vencidos por conta do pecado do Acã. Pecado oculto, até então. Depois foi manifesto porque Deus entrou em cena. Aquele que tudo vê, falou, tem pecado. Alguém pegou do anátema. E foram fazer o levantamento, e foi, até que chegou no Acã. E enquanto ele não foi tirado, Deus não se voltou para a nação. Se o Josué não tivesse pegado o Acã, toda a família dele, todo o seu gado, tudo que era dele, e ter apedrejado e exterminado da nação, Deus não teria voltado a abençoar aquela nação, irmão. Isso é fato. Enquanto não tivesse sido feito. Mas foi feito. O pecado tem que ser tirado, irmãos. Ele tem que ser eliminado. O pecador tem que tomar consciência de que ele tem que eliminar o pecado da sua vida antes que Deus elimine ele. Esse povo aqui estava subjugado. O povo de Israel nessa época já estava passando por um declínio que culminou eles subjugados pelos babilônicos. Logo depois, não muito tempo depois, né? Aqui já estava, a sentença já estava pronta. E é uma coisa, irmãos, o pecado é tão devastador e ruim que os justos pagam por ele junto com os injustos. Tinha bons cristãos em Israel na época da deportação para a Babilônia. Podemos citar Daniel, Jeremias, mas eles pagaram também. Assim como dentro de uma igreja, os justos vão pagar também junto com os injustos.
Deus falou isso lá, falou: justos, vou mandar justos e injustos para a espada. Eu o disse. Tudo por quê? Por conta do pecado, irmãos. Nós temos que nos livrar de toda a sorte de pecado. Deus nos ajude. Veja aqui, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. É o mesmo Deus Todo-Poderoso. Ele está falando que livrou de vocês desde a saída do Egito, livrou de Og, livrou de todos aqueles povos cananeus. Eu não fiquei fraco. Não é que agora eu não posso mais. Não é que meus ouvidos agora estão doentes, não conseguem ouvir direito e por isso eu não consigo escutá-los. Não, continua o mesmo. Mas tem um problema. E esse problema não está em Deus, está no povo. E mais do que no povo, está no povo iníquo. Não no povo como um todo, mas nos iníquos que estão dentro do povo. Por quê? A iniquidade é que faz separação entre Deus e nós. Às vezes, irmão, eu acho que nós temos um tratamento, nós temos uma consideração talvez um pouco errada. E, de certa forma, nós fazemos uma certa distinção entre pecado e pecado. E podemos estar tolerando alguns pecados que a gente, no nosso conceito carnal, julga que não é tão grave assim. Deus não vai deixar de abençoar a igreja por conta desse pecado. Deus não vai deixar de converter as almas por conta disso. Isso aqui é tão pouco, é tão pequeno. Você acha que é por conta disso? Não. Será que tem alguém aqui pensando desse jeito? Ninguém nem sabe. Essa salvação da qual Deus está falando aqui, irmão, não é salvação da perdição. O povo queria ser salvo daquela condição que eles estavam, subjugados, passando por aflições, os inimigos sempre prevalecendo sobre eles, né? E eles queriam ser salvos daquela condição miserável que eles se encontravam. Assim como o povo na época de Jesus Cristo queria ser salvo do jugo de Roma. A salvação, às vezes, ela é colocada num sentido meio mais amplo. Não é só no sentido de salvação da perdição eterna. Nós queremos ser salvos de muitas coisas. Tem muitas situações onde nós precisamos ser salvos. Todos os dias nós precisamos ser salvos por Deus. Dos perigos, dos males dessa vida. Quantos perigos não tem rondando nós todos os dias? Você saiu de casa, dentro de casa mesmo. O perigo está lá, está em todo lugar nesse mundo. Males, quantas doenças, quantos males, quantas necessidades, muitos. A salvação de Deus se faz presente em nossa vida o tempo todo. Pelas quais, salvações, nós agradecemos todos os dias. Mas, às vezes, ele não opera essa salvação. Ele deixa que os males nos alcancem. Para que nós percebamos que existe algo ruim entre nós e ele. E que está impedindo que ele nos salve. Que está impedindo que ele opere. Sabe, irmão, se for por conta de propósitos eternos de Deus, porque Deus tem propósitos eternos, ele é soberano, ele tem um plano traçado desde a eternidade. Deus não vai
construindo o futuro na medida que as coisas vão acontecendo. Já está tudo construído. Então, vamos dizer assim, em termos de igreja, né? Se a igreja não anima, não aviva e não converte almas por um propósito maior divino, amém. Deus seja louvado, sempre, por toda e qualquer situação, desde que esteja dentro do propósito dele, e que seja por ele, e para a glória dele, né? É que nem aquela doença, né, daquele homem, aquele caso que aconteceu lá, quando o discípulo falou, Senhor, quem que pecou? Foi ele ou o pai dele? Não, isso aí falou, Jesus falou, não foi nem ele nem o pai, isso aqui é para a glória de Deus. Quer dizer, é algo que tem um propósito maior. Mas o que não pode, irmãos, é a igreja às vezes definhar por conta de que há pecado no meio do povo, que está impedindo a operação graciosa de Deus. Espírito Santo é entristecido. Espírito Santo é extinguido. Como vai acontecer qualquer coisa se aquele que faz realmente, que tem o poder de operar, não está operando? Então, essa exortação, irmão, é uma exortação que eu tenho que levar muito a sério no meu caso, como eu sou membro da igreja, servo de Cristo, filho de Deus. Estou sendo um filho fiel? Estou sendo um bom e fiel servo? Por isso que Paulo, falando a Timóteo, né, irmãos? Ele fala para Timóteo ter cuidado dele. Tenha cuidado de ti mesmo. E também da doutrina. Mas primeiro, olha só a sequência aqui. Primeiro, você. Não adianta nada ter cuidado da doutrina se eu não estou tendo cuidado da minha vida espiritual. O que adianta um homem ser um doutor na doutrina e ser um perverso no seu viver? Um iníquo, um homem que não observa a Deus, os mandamentos de Deus. Devemos primeiro cuidar de nós. Ele diz que Timóteo deve perseverar nessas coisas. Porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Isso está lá em 1 Timóteo 4,16. Olha, salvarás a ti mesmo. Timóteo já era uma pessoa, obviamente, salva da perdição eterna. Era um servo de Deus. Mas a salvação da qual Paulo está falando aqui a Timóteo é a mesma salvação da qual o Senhor falou àquele povo de Israel. Salvar para que você não seja engodado, atraído pela concupiscência da carne, pela soberba da vida. Cuidado, irmãos. A Bíblia fala muito dessas coisas. Hoje nós somos tempos em que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida está a todo vapor. Só não vê quem não quer ver. O pastor até mencionou aqui, né, da questão das pessoas que vão para as academias, que aqueles que vão por necessidades fisiológicas de saúde, né? Ok. Mas será que não é só estético? Será mesmo necessidades
de saúde ou porque você quer olhar no espelho assim de lado? Soberba da vida. Paulo falou para Timóteo que o exercício corporal para nada aproveita. Mas a piedade é proveitosa para tudo, para esta vida e para a futura. Por quê, irmãos? Como foi mencionado também aqui, né? E a Bíblia tá, nossa cidade está nos céus, nosso reino é o reino de Cristo, nossa vida está escondida com Cristo. Esse corpo, ele tem que ser usado para a glória de Cristo. Ele não tem que ser adorado. Ele não tem que ser cultuado. Ele tem que ser sacrificado para o reino de Deus. Para o uso de Cristo, para o uso do reino de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmão, porque, de fato, o diabo, tanto quanto o pecado, se mostra muito poderoso em astúcia, em sagacidade. E se nós não formos pessoas prudentes, como as serpentes, né? Nós vamos ser facilmente ludibriados, enganados, atraídos e podemos ir longe, sem perceber, achando que está tudo bem. Nós não podemos ser ingênuos, irmãos. A verdade é que lá no livro de Provérbios, o Salomão fala, né, daquele rapazinho que vai passando pela rua e ele coloca aquele rapaz como um simplório, né? E aí vem a mulher adúltera, astuta, toda pintadinha, né, toda arrumada, toda, né? E olha, vem. Meu marido foi viajar para longe, não volta hoje não. Vem para cá. E ele vai. E o escritor fala como o boi que vai para o matadouro. Irmão, aquela mulher lá, ela simboliza este mundo. O pecado. Vem, olha. Vem para cá. Não vai ter problema nenhum, não. Meu marido foi viajar. Não vai ter consequências. Vem! Se nós, irmãos, tivermos com a nossa mente cheia de propósitos e anseios mundanistas, você sabe o que é um propósito e um anseio mundanista? Será que nós sabemos separar, dissecar o que é de Deus e o que não é? Eu posso julgar a minha vida e saber exatamente, falar, isso aqui não é de Deus. Esse pensamento que eu tive agora não é de Deus. Esse meu desejo que eu estou tendo não é de Deus. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Eu tenho por mim que eu já fiz isso e não foi poucas vezes, de orar a Deus pedindo coisas carnais, perversas, mundanistas e pecaminosas. E achando que está tudo bem. Não foi Tiago que escreveu isso e que está na palavra de Deus? Pedis e não recebestes, porque pedis mal para gastardes nos vossos deleites carnais.
Como Deus vai atender um pedido iníquo? Que não é para a glória dele de jeito nenhum. É uma satisfação puramente pessoal, carnal, mas que nós não podemos conseguir sozinhos, então a gente pede para Deus. Me dê isso, Senhor. É que nem o Simeão, né, pedindo para Pedro, me dá desse poder. Me dá. Eu quero ele. Vai ser bom, eu quero ele. Para que o Simeão queria o poder de Pedro? Veja, você lembra, vocês sabem o que Pedro respondeu para ele. Como o Tiago escreveu, irmãos, e eu já mencionei aqui, né? Ele diz, de onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber de vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Veja, irmão, uma coisa que me chama a atenção aqui é que não, veja só, há uma guerra entre deleites. Não é um só deleite? Veja que está no plural aqui. Dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, querendo prevalecer um sobre o outro. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes. Porque não pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Ou seja, os deleites estão guerreando dentro de nós, procurando se estabelecer um sobre o outro. E ele é capaz de nos induzir a pedir a Deus aquilo que Deus repudia. Não é o que ele quer. Nós temos, irmãos, que estamos cientes de que nosso viver como estrangeiros em terra alheia, peregrinos, que o nosso viver é como que alguém que já não é mais do mundo, que foi comprado dele. Vós não sois mais do mundo. O que Jesus quis dizer com isso? Quer dizer, aquela mente mundanista, carnal, perversa, que busca somente interesses pessoais, carnais, pecaminosos, tudo voltado para esta vida, pensando tão somente em termos dessa vida e vivendo esta vida, certo? Um cristianismo que só acontece de domingo no domingo e o do resto da semana, ele inexiste. Não pode existir entre nós. O irmão orou aqui, né, falando que nosso cristianismo não seja só aqui, domingo, né, mas que nós possamos glorificar a Deus durante a semana. Todos os dias. Buscando um viver Cristo. Eu costumo, assim, eu ilustrava mais, né, parei. Mas eu usava que eu chamava aqui o culto, o domingo, essa comunhão, o ouvir da palavra de Deus e aprender como um posto de combustível,
onde você abastece seu tanque espiritual para rodar a semana inteira. E aí você vem na próxima semana e abastece de novo. Mas para usar durante a semana. O combustível de hoje tem que ser usado durante a semana. Senão, quando você chegar aqui no próximo domingo, o tanque vai continuar, ainda está cheio. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5, o Paulo fala assim a Timóteo, né? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias virão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados e orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Irmãos, eu acho que, né? Ele diz aqui que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, ou seja, tempos onde o pecado vai entrar dentro das igrejas. Porque ele está falando aqui de pessoas, irmãos, que se julgam piedosas. Tem até aparência de piedoso. Assim como Paulo, quando fala daquele povo que só pensa nas coisas terrenas, lá em Filipenses, ele está falando de pessoas que estão dentro das igrejas. Palavras pesadas que Paulo usa lá. Cujo Deus é o ventre. Só pensa nas coisas terrenas. E aqui, Paulo exorta Timóteo para que ele estivesse de sobreaviso com relação aos tempos dos fins, os últimos dias. E esse sobreaviso, irmãos, é para nós muito mais do que foi para Timóteo. Porque nós estamos muito mais perto dos tempos do fim do que o Timóteo, que viveu há 2000 anos e tanto atrás. E nós temos que saber que haverá esses homens. A palavra de Deus é a verdade. A questão é que não seja nós, esses amantes de nós mesmos, que né, teve esse irmão lá de Três Lagoas que estava com problema de câncer, né? Ainda está, devemos orar por ele, o Eduardo, né? E que precisava daquela verba, né? E foi levantado a verba. Uma pessoa amante de si mesmo, irmãos, ele não doa R$1. Ele sempre vai achar uma razão para não dar. Vai doer o coração dele. É um exemplo só. Mas ele está sempre, certo, cuidando de si. Você já notou que é o antônimo do cristianismo? Porque o cristianismo fala que a gente deve fazer tudo em favor do outro. O último a ser socorrido, no caso do cristianismo verdadeiro, é nós mesmos. Paulo fala que nós devemos trabalhar e ter ganhar o sustento
Mas para quê? Ele fala lá, para que a gente possa ter muita coisa dentro de casa? O que ele fala lá? Ele diz que é para que nós tenhamos com o que repartir com quem precisa, não é? Veja o propósito. Lógico que nós vamos acudir a família, as necessidades de casa. Mas a palavra de Deus, diga, temos que trabalhar, fazendo o que é bom, certo, direito, para que tenhamos com o que repartir com os necessitados. Esse é o cristianismo. Esse é o espírito cristão. Não é aquela pessoa que faz tudo pensando em si mesmo, mas que pensa no próximo, especialmente os seus amados e queridos irmãos. Presunçosos. Porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque eu vou comprar, vou vender, porque eu vou. Sabe, e vai, porque, sabe, como se ele fosse o Senhor da sua vida. Não sabemos nem o que vai acontecer o dia de amanhã, é o que diz a palavra de Deus, e de fato é verdade. É que nem aquele homem rico, né? Eu vou fazer o quê? A presunção dele eu vou estabelecer mais celeiros, mais. Mas espera lá, você vai morrer hoje. Tiago fala que presunção é maligna, né? Se Deus permitir, se for da vontade do Senhor, faremos isso ou aquilo. Mas se não for, não faremos. Esse é o cristão. Soberbos, orgulhosos, nariz empinado, andando no salto alto, né? Dá a impressão que a gente fala assim, só fala das mulheres, né? Porque os homens não andam com salto alto, né? Então esse exemplo não é muito bom. Nariz empinado, cheio de si. Cuidado, irmãos. A soberba é um dos piores pecados que nos assombra, que nos persegue. A soberba humana é que levou o homem à ruína. E ainda leva. Blasfemos, desobedientes pais e mães, ingratos, profanos. E ele fala aqui essa lista, né? Sem afeto natural, irreconciliáveis. Sabe o que é irreconciliável? Aquela pessoa que diz assim, eu não perdoo, não. Já viu aquele dia? Ela faz, graças a Deus, faz tempo que eu não ouço. Aquelas pessoas que falam assim, eu perdoo, mas não esqueço. Que perdão mais maligno é esse, hein? Perdão entre aspas, né? Não. Apagadamente, nós não temos esse poder mesmo. Mas a gente entende muito bem quando as pessoas que querem dizer isso, o que eles querem dizer com isso. Porque ele está carregando aquilo lá. Ele não deixou para trás, não. Está guardadinho. É que nem aquela arma no coldre, né? É coldre mesmo que fala? Pronta para ser sacada a qualquer momento. Isso não é perdão. Essas são aquelas pessoas, né? Irreconciliáveis. Não tem reconciliação com eles. Não, eu não quero saber. O cara fez mal para mim, eu não quero nem saber. Não, eu não quero mais conversa com ele. Não quero mais papo. Isso cristão, isso não existe para cristão. Esse sentimento, esse pensamento, essas atitudes não existe para cristãos verdadeiros. Porque assim como Cristo nos perdoou, o que acontece? Nós perdoamos uns aos outros. É só saber como Cristo nos perdoou. Está tudo resolvido. Ter essa consciência é tudo. Cruéis, incontinentes,
Irmão, sabe o que é incontinente aqui? O que é incontinente, irmão? O que é incontinente? Gabriel, estudante. Pastor Valdir, incontinente. Pastor é a enciclopédia ambulante. Sem controle, né? Às vezes eu me acho incontinente, viu, pastor? Ô, irmão, sabe por que eu perguntei? Porque, assim, é importante que quando nós estivermos estudando a palavra de Deus, eu estou abrindo um parênteses aqui. Você não entendeu um termo? Vai lá no Google, no dicionário Aurélio e procura saber o que significa. Senão, simplesmente para você não valeu de nada. Porque aqui, cada um desses termos aqui tem um significado, é um tipo de pecado. E se eu não entendi o que significa um incontinente, eu posso estar sendo um sem saber. Cruéis, sem amor para com os bons. Traidores, obstinados, orgulhosos. Irmãos, e eu coloquei aqui sublinhado, mais amigo dos deleites do que amigos de Deus. Talvez isso seja o que mais esteja próximo de nós. Talvez todos esses outros para trás aqui a gente até tem ido bem, vamos dizer assim. Mas será que nós não estamos sendo mais amigos dos deleites do que amigos de Deus? O pastor pregou aqui, verdade bíblica, tá na Bíblia, né? Que a gente tem que, ontem, né? Que a gente tem que rogar a Deus, que Deus quer que a gente tenha uma vida pacata, sossegada, né? Mas isso não quer dizer se abster de pregar o evangelho, de combater o pecado, o mal. Quem escreveu aquilo lá? Quem escreveu o texto usado por Paulo, pelo pastor ontem? Já entreguei, né? Ô, pregador, hein? Foi o Paulo. O Paulo teve uma vida pacata nesse sentido? Não. Apedrejado, perseguido. Não foi fácil. Mas por quê? Ele não queria sossego? Queria. Ele era um homem tranquilo. Irmãos, olha para a vida de Paulo. Não, é um dos personagens que eu vejo na Bíblia mais amorosos. Se você reparar em Paulo, você vai ver na biografia, você vai ver que ele era uma pessoa extremamente amorosa. Ele se doía pelo que ele via de errado na igreja, nos irmãos. Um homem que fala que ele mesmo poderia desejar ser anátema para Deus, se pudesse isso salvar os israelitas, é um homem que ama. Ele chorou, né, lá em Filipenses, aquela parte, né? Por aqueles que só pensam nas coisas terrenas. Homens que eram inimigos da cruz de Cristo. Ele chorou por conta da condição daquelas pessoas. E Paulo não era um chorão, não. Um homem amoroso. Cuidado, irmão. Nós temos que analisar. Essa mensagem eu quero que ela seja reflexiva. Porque a astúcia, irmão, está ligada ao mal, seja ao pecado, seja ao diabo. Enganoso, sutil, perspicaz. Tudo isso faz parte da artimanha do engano. Não é algo abrupto. É sutil. É delicado, não é rápido, é trabalhado. É trabalhado.
Aquele trabalho que leva às vezes anos até atingir os seus objetivos. Nós temos que tomar muito cuidado. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. A verdadeira piedade, irmãos, ou seja, os verdadeiros cristãos, os regenerados do Senhor, os que têm o Espírito Santo, os filhos de Deus, ele tem uma eficácia, manifestação do poder divino na vida deles. Eu não posso me dizer um cristão se eu não consigo ver a eficácia da operação do Espírito Santo no meu ser. Se a palavra de Deus não produz os seus efeitos na minha vida. Se eu tenho mais prazer nos deleites do que prazer no meu Deus. Eu faço uma pergunta, tem alguma coisa, Daniel, que você anseia mais do que estar na igreja com seus irmãos? Você fica mais contente nesse lugar, seja lá o que for, onde for, com quem for, do que na igreja com seus irmãos? A eficácia da piedade. Da verdadeira piedade. Levando à abstinência do pecado. Levando a um desejo ardente de santificação. Um desejo pela volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a implantação do seu reino. Um desejo do crescimento espiritual de toda a igreja. Do crescimento em todos os sentidos bons de toda a igreja. O anseio por ser útil à igreja. De ver o reino de Deus proliferar e crescer, e eu sendo também usado como um instrumento, participante. Efeitos da genuína piedade. Do poder eficaz de Deus, que produz os seus frutos. Jesus usou essas ilustrações, irmãos, para que nós pudéssemos, antes de julgar os outros, julgar a nós mesmos. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não pode uma árvore boa produzir maus frutos e uma árvore má produzir bons frutos. Isso não foi deixado para nós julgar os outros, foi deixado para nós julgar nós mesmos. Aquele que cuida estar de pé, tome cuidado. Ele pode cair. Lá em 1 Coríntios 10, irmãos, eu já estou terminando. Ora, irmãos, não quero que... 10:1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Falando da peregrinação lá, né? Depois que saíram do Egito. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. Ou seja, tudo que foi dado para um foi dado para todos. Não teve distinção. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Comida e bebida. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso foram prostrados no deserto.
E estas coisas foram-lhes feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. E não façais, pois, idólatras, como algum deles. Como está escrito, e o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não forniquemos, como algum deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como algum deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como algum deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. E tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olha, não caia. Uma advertência. Irmãos, veja, todos aqui estão comendo da mesma bebida. Quando o pastor chega aqui, ou qualquer irmão que prega, né, que ministra, especialmente o pastor que prega mais, ele está ministrando a mesma palavra para todos. Mas lá, nem todos deram a mesma credibilidade. Na verdade, a maioria não deu. De fato, quem deu? Moisés, Caleb, Josué e Miriam. Então, irmãos, meu desejo, oração, e deve ser assim pela graça de Deus, é que nós não sejamos tal qual eles, que Paulo fala aqui que aquilo lá foi figura para nós. Nós não podemos estar entre aqueles da qual Deus não se agrada. Que recebe da sua comida, da sua bebida, mas que essa comida e a bebida não alimenta espiritualmente. E ele continua pecando, murmurando. Idolatrando. Como eles fizeram, fornicando. E essa advertência final, irmãos, é muito importante. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olha, não caia. Porque podemos cairmos. Daí a necessidade da oração contínua. De orarmos o tempo todo, sem cessar. Buscando o poder de Deus. De atentarmos para a palavra de Deus. Como Paulo recomendou a Timóteo, meditando nela o tempo todo. Nós não podemos, irmãos, desligar a nossa mente da palavra de Deus e de nosso Deus depois que nós sairmos desse lugar de culto. Eu não posso chegar amanhã e me ligar totalmente do serviço secular que eu tenho para fazer e simplesmente me desligar de Deus. Colocar todo o meu coração, meu pensamento, minhas energias, e eu só vou voltar novamente a me conectar com Deus, colocar o plugzinho no próximo domingo. Não. Não e não. O viver em Cristo deve ser muito mais intenso lá fora do que na igreja. Essa deveria ser a realidade. Porque é lá que Cristo precisa ser glorificado. É lá que ele precisa ser exaltado, é lá que ele precisa ser pregado, é lá que ele precisa ser vivido para servir de testemunho.
Porque nós fomos colocados nesse mundo, irmãos, para ser testemunhas de Jesus Cristo. A quem? Ao ímpio, ao pecador, a quem precisa de salvação. Nós vimos hoje de manhã, né, o pastor falou que sobre Moisés, né, que tinha, né, como filho da filha de Faraó, grandes perspectivas em termos de condição de vida nesta vida, dentro do palácio do rei, do Faraó. Mas ele recusou voluntariamente, preferindo o vitupério de Cristo. Sofrer com o povo de Deus. Mas por que fez isso? Porque ele não era um homem sábio? Não. Como diz lá, ele tinha em vista a recompensa. Qual era a recompensa do Egito para depois da vida? O inferno. O Egito, como foi pregado aqui pelo autor, é simbólico do mundo. O viver mundanista te leva à condenação eterna. Mas você rejeitar o mundo para abraçar a Cristo e ganhar a Cristo, significa vida eterna com Cristo. Gozar com Cristo eternamente em um novo céu e uma nova terra, com todos os santos em glória. O Moisés foi muito sábio. Como ele rejeitou o Egito, rejeitou os prazeres, o que o Egito tinha a oferecer para poder ganhar a Cristo. Ainda que enquanto nessa vida, isso significou realmente peregrinar 40 anos por um deserto. Aguentando um povo soberbo, um povo blasfemo, um povo desobediente. Mas ele tinha em vista a recompensa. Irmãos, nós temos que ser como esses sábios homens de Deus e mulheres. O pecado, o Egito, é a escolha ruim. É a escolha pior que nós podemos fazer. É aquela atração. Já viu aquelas plantas carnívoras, né, que se mostram belas? Aí vai lá o insetinho lá e... Tomemos cuidado, irmãos. Se Deus parece tão distante da minha e da sua vida, é porque talvez alguma coisa está entre nós e Ele. O pecado. O pecado faz divisão entre vós e eu, disse Deus ao povo de Israel. Eu não tô, a minha mão não está encolhida, meu ouvido, ele está pronto para ouvir. Mas como eu vou te ouvir, estando você nessa condição de pecado? Trata primeiro do pecado. Resolve primeiro. Tira ele fora. Extirpa. E então Deus se voltará, infalivelmente, a salvar, a operar. Amém, irmãos? Essa é uma mensagem, irmãos, que
como eu falei, ela tende a ser reflexiva. E o pecado, ele tem muito mais do que isso que eu falei. A Bíblia, inclusive, fala que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Logo a gente pensa no pecado, né? Na prática do mal, mas deixar de fazer o bem, simplesmente não fazer o bem, também é pecado. A gente tem que estender a extensão do pecado. Nós temos que ter essa compreensão, para que não sejamos iludidos, enganados, e passamos sem saber o que está acontecendo. Mas por que Deus não opera comigo, em mim? Porque eu gostaria tanto de ser mais útil, mais... É porque o pecado está presente. Não sei. Cada um julgue a si mesmo. E veja. Mas se existe, irmãos, então na minha vida, na sua, nós temos que tomar uma atitude em relação a ele, eliminando ele da nossa vida. Como fez Josué com Acã. Não pode deixar nada. Não pode deixar nada. Tem que tirar. Vamos orar.